esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após o Mengão vencer o Fluminense por 1-0 com um gol do Pedro. Você marcar, Pedrão. Luiz Araújo preparado pela esquerda. Vem escanteio pro time do Flamengo. Correu, bateu na área, beijinho de cabeça, passa Pedro! Pedro! Toca o hino, é gol do Mengão! O Pedro, com todos os problemas, ele entra e faz o único gol do jogo. O atacante saiu consagrado no Maracanã. Final, Flamengo 1, Fluminense 0. E conseguimos uma grande vitória muito importante para nossa caminhada. O assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, é um assunto completamente encerrado. E o importante é isso, as coisas avançaram, evoluíram e hoje tivemos um resultado muito importante e positivo, né? Chega mais, nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês, muito bom dia e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. A imprensa esportiva repercutiu a vitória do Flamengo para cima do Fluminense 1-0 com um gol, sabe de quem? Do Pedro. O Pedro entrou no segundo tempo e decidiu a partida e eu acho que colocou um ponto final naquele clima chato que estava entre o Felipe Luiz e o Pedro. E meus amigos, a imprensa esportiva falou sobre essa grande vitória do Flamengo e nós vamos aqui analisar os comentaristas da imprensa esportiva de todo o Brasil falando sobre essa vitória do Mengão. Mas antes, chega aqui, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo no YouTube, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5.000 likes. Para isso, eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal, compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp e também vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Apito Final, link na descrição como créditos. Vamos juntos para as últimas informações do Flamengo. Classificação do campeonato neste momento, o Cruzeiro fez 4-0 sobre o Juventude, tá lá, mas Palmeiras venceu também, entra no G4, o Botafogo venceu, tá ali na cola, os dois times com jogos a menos, né? O Palmeiras 2 a menos, o Botafogo 1. O Cruzeiro já fez 15 partidas, tem 33 pontos. Flamengo também venceu, segue ali na cola com 30 e um jogo a menos que o Cruzeiro. Bragantino, 27 pontos, perdeu. O Palmeiras, 26, Botafogo, 25, a mesma pontuação do Bahia. O Mirassol, sétimo com 21. Fluminense e Atlético Mineiro tem 20 pontos, os dois times que perderam neste domingo. Corinthians também perdeu para o São Paulo, 19. Aí vem Ceará 18, Inter e Grêmio lado a lado ali, a dupla Grenal com 17, São Paulo 16, Vitória 15, Vasco 14. Abrindo a zona do rebaixamento, Santos também com 14 pontos, Juventude e Fortaleza com 11 e o Sport com 3 pontos ganhos, o Sport que perdeu para o Botafogo. Vamos por partes. Vamos começar no Maracanã, o Flamengo venceu o Fluminense, gol no final. Histórias do futebol, né? O Pedro, com todos os problemas, ele entra e faz o único gol do jogo. O Cícero Melo tem mais detalhes. Olá, fã de esportes. Flamengo e Fluminense fizeram o clássico deste domingo no Maracanã diante de um público superior a 58 mil torcedores no estádio. A maioria, é claro, de rubro-negros. Este foi o primeiro Fla-Flu sem Gerson e John Arias negociados para o futebol da Europa e com a volta de Pedro inicialmente no banco de reservas. O Flamengo começou com a posse de bola, mas aos 15 minutos, no escanteio da direita, o zagueiro Freitas cabeceou com certo perigo para fora. Aos 43 minutos, Bernal chutou de longe para a defesa fácil do goleiro Rossi. No segundo tempo, a primeira conclusão certa do Flamengo no jogo aconteceu aos 12 minutos. No escanteio da esquerda, o zagueiro Léo Ortiz cabeceou para a grande defesa de Fábio. Os dois técnicos fizeram mudanças e Felipe Luiz finalmente colocou Pedro aos 27 minutos, depois de 2 jogos de ausência. Aos 38 minutos, contra-ataque do Flamengo pela esquerda. Juninho tocou para Pedro, que chutou para a defesa difícil de Fábio. Na cobrança do escanteio pela esquerda, Léo Ortiz raspou para a segunda trave e Pedro, oportunista como sempre, se esticou e colocou para as redes. O 5º gol dele no Campeonato Brasileiro e o primeiro após a sua volta. O atacante saiu consagrado no Maracanã. Final, Flamengo 1,
Fluminense 0. Jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. O assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica. Não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. E eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso... a equipe precisou do Pedro, e hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. O jogo bastante truncado, taticamente a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, nós pagamos caro. E hoje, mais uma vez, infelizmente, o jogo estava bem controlado, disputado. Qualquer uma das equipes poderia ter ganho o jogo de 1-0. O Flamengo ganhou, o Fluminense poderia ter ganho, o jogo poderia ter terminado 0-0. Um clássico, foi bastante disputado, mas infelizmente nós tomamos esse gol no final. Os dois times agora voltam a campo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira. O Flamengo vai a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino. E o Fluminense recebe no Maracanã o time do Palmeiras. Obrigado, Cícero. Tá aí os números do Pedro, profissão centroavante contra o Fluminense. Ações na área rival, poucos minutos em campo, né? Só 23 minutos, mas foram 4 ações na área rival, 3 finalizações, 2 no alvo, venceu todos os duelos aéreos e marcou o único gol do jogo, primeiro nisso tudo do Flamengo. Na saída de campo, o Pedro deu entrevista e falou que foi uma semana diferente, turbulenta, agradeceu aos companheiros e tal. Foi legal ver a imagem dele cumprimentando o Felipe Luiz antes de entrar, né? Mas não teve uma paz, sei lá. Mas o Felipe Luiz deixou claro na entrevista, conto com ele, botei pra jogar, então é um cara que eu fico feliz por ele marcar e tudo. E o Pedro falou o seguinte: pareceu mais insatisfeito com aquele vazamento da informação que ele poderia ser vendido. Reconheço que tive uma semana bem abaixo após um episódio que mexeu comigo, o tal vazamento, que me expôs, disse o Pedro, e expôs a minha pessoa. Não teve um respeito por tudo que fiz aqui durante esses 5 anos, foi o que afirmou o Pedro, o autor do único gol do jogo contra o Fluminense. E aí, na saída de campo, os jogadores do Fluminense não quiseram falar. Segunda derrota seguida, né? O Fluminense havia perdido do Cruzeiro. E o Matheus Gonçalves e o Alan comentaram o jogo Fla-Flu e, claro, o retorno e o gol do Pedro. Veja aí. Quando a gente estava fechando ali, a gente deu ênfase a isso, né? Que clássico é decidido no detalhe, quanto defensivamente e ofensivamente. Então, graças a Deus, o detalhe hoje foi pra gente, depois de uma batida muito truncada, né? Que sempre é assim contra o Fluminense. Mas graças a Deus a gente pôde ganhar com esse detalhe que é uma bola parada, né? E muito feliz pelo Pedro, feliz por ter ele de volta com a gente e que ele continue assim, fazendo gol para ajudar o Flamengo. Ele é o melhor centroavante do Brasil. Ele é o melhor centroavante que atua aqui no Brasil. Ele é muito importante pra gente. Ele é um bobão, né? Agora, como a gente fala, que a gente é muito brincalhão. Ele é um garoto brincalhão, brinca com todo mundo, chega sempre sorrindo nos treinos, nunca deixa nada afetar ele. Então, me surpreendeu da forma que ele agiu, depois do comentário do Felipe, que foi uma forma muito tranquila, muito serena, muito de boa. Chegou no treino, ele fez o que o Felipe pediu e acho que ele já respondeu hoje dentro de campo, né? Que a gente pode contar com ele, que quando a gente estiver precisando ele vai lá, vai fazer nossos gols, assistência. Então, feliz demais por ele. Vitória importante,
para retomar a briga ali na liderança, ainda mais em cima de um rival. Vitória num clássico é sempre importante. Pedro, sem comentários, é um grande jogador e aconteceu da melhor forma, né? Pedro voltando a atuar, todos bem e nos ajudando com gols. Quem que passou a informação que ele não pediu desculpa? A gente Pode não, mas não vou confirmar não, mas rolou a conversa, ele se posicionou sim pra gente, mas isso é uma coisa interna, é uma coisa entre eles que precisava ser resolvida e foi resolvida. E da melhor forma, o Pedro voltando a atuar e com gols nos ajudando, que era o que o Felipe até comentou na entrevista, que Pedro em alto nível é o melhor 9 e vai nos ajudar muito. E olha só, nação, após a partida, o Neto também falou sobre o Flamengo e analisou a repercussão que aconteceu entre Pedro e Felipe Luiz, né? Na minha opinião, já tá tudo esclarecido. O Pedro, ele já marcou seu gol no retorno, né, ao time titular do Flamengo. E o Felipe Luiz também já deu a sua declaração na coletiva, a gente viu um pequeno trecho. Mas o Neto falou aí, deu a opinião dele juntamente com os comentaristas do programa do Apito Final. O que aconteceu com o Pedro primeiro? Acho que foi os 25 que ele entrou, fez o gol. Qual a ideia sua? O que a torcida viu? O Pedro, que veio do Fluminense, joga no Flamengo. Pode falar tudo, o microfone do Apito Final é seu, Gabi. Tudo bem, Neto? Boa noite para você, para todos que estão ligados aqui no Apito Final. Pois é, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 com gol marcado pelo Pedro, ele que ficou de fora das últimas 2 partidas do Flamengo por conta de uma opção do técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz disse até numa entrevista coletiva que o comportamento do Pedro nos treinos beirou ao ridículo. Então hoje ele iniciou esse jogo no banco de reservas e aos 25 do segundo tempo entrou em campo, foi muito ovacionado pela torcida do Flamengo, que gritou o nome do Pedro. Assim, no momento que ele tirou o colete para entrar em campo, a torcida do Flamengo ficou enlouquecida aqui no Maracanã. E aí na reta final ele decidiu o jogo, fez o gol, depois tirou a camisa e por baixo estava escrito Jesus é o suficiente. Então Pedro, autor do gol da vitória do Flamengo hoje aqui no Maracanã. O primeiro tempo foi muito morno entre as duas equipes, o Flamengo teve mais posse de bola, mas nenhum dos dois times teve chances claras de gol no primeiro tempo. Agora, com esse resultado, o Flamengo segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, tem um jogo a menos, o Cruzeiro é líder com 33. Já o Fluminense é o 8º colocado com 20 pontos. Flamengo e Fluminense voltam a campo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Bragantino, aí em Bragança Paulista. Já o Fluminense recebe o Palmeiras aqui no Maracanã. Fato é que hoje Pedro decidiu para o Flamengo, ele que ficou de fora das partidas contra o São Paulo e também contra o Santos e saiu de campo ovacionado pela torcida rubro-negra, Neto. Ô Gabi, fica com a gente aí direto do Maracanã. Aí eu pergunto primeiro para você, Godoy. O menino foi, mas o grupo, isso foi o que foi falado, certo? O grupo está com o treinador, o grupo entende que o Pedro... Aí ele faz um gol de um clássico Fla-Flu, né? Onde o Bruno Henrique não jogou, o De Arrascaeta saiu, que ele entrou no lugar do De Arrascaeta, né? O Bruno Henrique, por exemplo, que a gente não sabe se vai continuar disputando o campeonato. O Paquetá também a gente não sabe se vai ficar disputando o campeonato no West Ham, por causa de jogos, e aí ninguém fala nada. Se fosse um jogador do Corinthians, o mundo fazia matéria. Jornal Nacional fazia matéria, Luciano Huck, a Ana Maria Braga, né? Ela ia fazer um cuscuz e ia falar disso aí, né? Todo mundo ia estar falando disso aí, mas como é o Flamengo, ninguém fala nada. Então você pode perder um jogador como esse. Você já perdeu o Gerson, você pode perder o Wesley também, né? Que pode ir para Roma, se eu não estiver errado. Qual a ideia de um gol como esse e de um ambiente que pode ficar tranquilo por causa do gol também? Mas eu acredito que o problema internamente está resolvido. Pode ficar aí um ressentimento leve entre o Pedro e o Felipe Luiz, mas que com o tempo acaba sendo digerindo isso daí, principalmente a hora que o Pedro ganhar a titularidade. É um jogador que, se tiver bem
fisicamente, tecnicamente a gente sabe o potencial dele. E ele precisa estar bem fisicamente, principalmente depois da cirurgia. Eu acho que essa relação, se ele ficar na reserva, ele vai estar insatisfeito. Lógico. E se ele for titular, ele vai estar satisfeito, feliz da vida com o Felipe Luiz. E o grupo gosta mais dele do que do Felipe Luiz, principalmente porque os que jogam é uma quantidade menor do que aqueles que ficam na reserva ou só fazem parte do treinamento. Qual é a ideia de um time como esse, Marília Ruiz, que deu essa parada toda, tomou um pau lá na Copa do Mundo, da FIFA? O Fluminense, Fluminense, perdeu duas já. Se perder mais duas, o Renato Gaúcho cai. Mas é o Arias, pega né? o Palmeiras. Não, pega o Palmeiras. Só isso. Aí daqui a pouco o Renato Gaúcho vai estar balançando no cargo. Escuta o que eu tô falando. Marília, qual a ideia? O que você viu em relação ao Pedro? Você que estava na Paramount, né? Diga-se de passagem, estava de férias aqui. Eu nunca vi uma pessoa tirar tanta férias igual você. Eu não sei o que você tem aqui. No começo mas não sei, é impressionante. Neto, mas não, caramba, Marília. No começo você já tirou 3 vezes. Você já tirou 3 vezes de férias? Não é isso, é que no começo do ano, pra você tirar férias, eu e o Quesada, a gente ficou aqui com o Fernandinho. Tá certo, é verdade. Aí agora a gente tem que sair. Você tava lá e a gente muito bem acompanhado com o Fernando Fernandes. Não, enquanto a gente estava ouvindo a repórter, eu estava fazendo a zona mista aqui para você, eu estava ouvindo o Pedro falar. Ele deu uma entrevista interessante à saída do gramado, dizendo que ele reconhece que ele teve uma semana muito abaixo na volta do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. Que ele dedicava o gol aos companheiros e à torcida, não citou o técnico, mas disse que a semana ruim abaixo dele tinha sido provocada pelo vazamento de uma notícia que um dirigente tinha dito que ele estava sendo colocado à venda, porque já não seria o jogador. Boto. É o Boto. É o Boto, pronto. Então, acho que a turbulência que acabou... Desculpa, Marília, mas quem falou tudo, quem deu essa primeira informação foi Thiago Pilhado. Que ele disse da briga lá, beleza, pá. Depois eu tive uma informação que o Felipe Luiz ficou tão grandão que o Boto deixou ele da cara do gol para dar aquele tipo de entrevista. E o Felipe Luiz, inexperiente, que todos nós já fomos usados. Aí já foi usado aqui. Olha, não sei o que. Uma vez o cara falou, Neto, o novo CEO, o novo comandante da seleção brasileira vai ser o René Simões. René Simões é o cara da seleção, papapá. Falei nos donos da bola. Não sei, cheguei em casa, aí meu telefone tocando 021. Falei, não, deve ser a imprensa, né? Queria não, e tocou, atendi o telefone. Falei, oi Neto. Falei, oi, quem que é? O René Simões. Eu falei, oi René, como é que tá? Ele falou, Neto, então, quem que falou pra você que vai ser eu? Ele sabia, então eu fui usado. E não foi, pô. Entendeu a parada? A vida é assim. E aí o Felipe Luiz foi, o Boto deixou, não, pode ir. Daqui a pouco o Boto cai, o Felipe Luiz cai e fica o Pedro. Então, porque na sequência, ele disse assim, não gosto disso, tive uma semana muito atípica, muito turbulenta, e dedicou o gol que ele fez aí, quase no finalzinho do jogo aos companheiros, primeiro e depois à torcida. Qual que é a questão? A coletiva de imprensa agora vai ser pontuada por outra turbulência. A turbulência de quem é o dirigente, obviamente que sabemos, mas o dirigente vai ter que falar, poxa, então agora o Pedro ou o dirigente, porque antes era o Pedro ou o Felipe Luiz. E agora o Felipe Luiz, apesar de não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, o Pedro não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, ele empurrou o Boto não na cara do gol, na cara do gol contra. Não, o Boto vai cair. Qual a ideia que você tem disso, Theo? A sua experiência? Daqui a pouco a gente também tem muita coisa legal do Olha só o Flamengo, os 3 laterais esquerdos. Alexandre, para mim tem que ser jogador de seleção. Ayrton Lucas é melhor que o Alexandre, mas precisa ir o reserva o Vinha, o Corinthians, Bidu. Desgraça, hein, gente? Só eu falo pra você. Você chegar em casa, quando a gente tinha a porta, abrir a porta e ver sua mãe transando com seu pai. Quem mais? Aí, quando você vê isso, você sai. Aí você sai pra cozinha. A hora que você chega na cozinha, aí tem um cachorro comendo seu bife. Graça do cachorro comendo seu bife. Aí ele fala, Hugo. Não foi eu que fez o gol. Aí vem o Hugo. Aí você corre do Hugo, do Corinthians, você corre do Hugo, vai pro banheiro. Vou me trancar no banheiro. Aí você se tranca no banheiro. Ó, que você mete a mão, aí começa aquela eletricidade. O cara fala, palácio. Você tá no palácio.
Tamo morto, irmão. E aí? O Hugo foi contratado antes de terminar a temporada. Do Willian contratou. Eu falei assim, nossa, esse empresário é monstro. Esse empresário é monstro. É o Gil Willian. Ele não jogaria no meu Goiás. Ele fez um golaço no Corinthians. Então, aí... ele não jogaria no meu Goiás. Agora, contra o São Paulo. Vamos voltar. Não, ele fez um golaço. Contra o Corinthians ou contra o São Paulo? Contra o Corinthians? Acho que foi contra o Corinthians, Contra o Corinthians. Acho que foi, não sei. Não, né? Porque ele não deixou boas lembranças. É igual aquele Raí, que era do Ituano, que fez golaço no Corinthians e no São Paulo e foi pro São Paulo. Já não tá, nem sei mais onde é que ele tá. Ele tava no Atlético, agora foi emprestado. Não, o gol que ele fez foi contra o São Paulo, eu acertei. Raí Ramos. Eu lembro, o Hugo fez gol contra o São Paulo. O Raí Ramos, porque o Ramos era. É que ele jogava no Ituano, o Raí também. Era pra não colocar peso no nome. Mas bom é o Raí é monstro, bonito, maravilhoso. Bom, sobre o Flamengo vai precisar ir pro mercado, né? Porque o time está sendo desmontado. Só não vai no BH, né? No mercado BH ele não vai. Apesar de ter muita gente. Lá tem dinheiro. Apesar de ter muita gente, como você falou, ele vai precisar ir para o mercado. E esse clima entre o Pedro, o Felipe Luiz e o Boto, isso aí é o primeiro capítulo, gente. Não tenha dúvida. Ontem, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ontem o Dorival Júnior, ele foi perguntado sobre a substituição do Memphis Depay. Aí ele virou e falou assim, cara, eu não vou falar individualmente. O que aconteceu no vestiário? Ele falou, eu nunca vou expor um jogador meu. Nunca eu vou expor. Então aprende com o Dorival Júnior. Isso você tem que aprender. Você, isso você só, não, tá? Isso. Substituição então, não. Você não. E o Felipe foi muito neném, né? Ele chegou Neto, e detonou o Eu Pedro, concordo com isso, neném. mas assim, cadê o chefe? Porque esses três Não, quem tinha que ter cadê o lá era o BAP? Boto. Não, cadê o BAP? Não, ele tá sumido. Então, tem que ter chefe. Mas depois que o chefe ganha, do assim... Pedro, o chefe do Não, Felipe agora Luiz o e o clima chefe do Boto é o BAP. Ganha. O clima vai melhorar. O clima vai melhorar. Do Palmeiras agora, você não viu o Palmeiras aí, o Abel, já chegando o pau? Eu não sei o quê. Se eu ficar aqui é pra vencer. Esquece que é um dos 10 mais bem pagos do mundo. Do mundo, ganha 5 milhões por mês, foi na Copa do Mundo, 3 Copas do Mundo, não ganhou nada. Também tá na audiência. Felipe Luiz e Pedro são nosso patrimônio. A nação gosta de vocês. E foram campeões juntos, companheiros, muito tempo, né? É isso. São desavenças, desentendimentos que acontecem em todos os ambientes, principalmente de trabalho. E o importante é isso. As coisas avançaram, evoluíram e hoje tivemos um resultado muito importante e positivo, né? Estamos discutindo aqui. O Fluminense com Arias é uma coisa. O Fluminense sem Arias é outra. O Flamengo sem o Arrascaeta é um. Com o Arrascaeta é outro. É isso que nós estamos discutindo. Tá? Agora, o time do Flamengo tem vários outros grandes jogadores. O Fluminense não tem outros grandes jogadores. Tem bons jogadores. A grande jogador para definir não tem. Provou por A mais B. Que ele fez bem o Renato. Segurou o time, botou para trás e só a base de contra-ataque. Só que o contra-ataque não estava funcionando. O Flamengo, eu anotei aqui, teve posse de bola, teve 60 e poucos, eu também não acredito nisso, mas volume de jogo. O time do Fluminense estava muito amarrado. No primeiro tempo, não, ao pé da letra, não foi um Fla-Flu da melhor qualidade. Não foi, tecnicamente falando, não foi. Bom, a correria, mete a bola, tal, trombada. Né? O time do Flamengo veio pro o Fluminense, que estava retrancado. Os contra-ataques do Fluminense foram poucos, não foram muitos, mas também não criaram problemas para a defesa do Fluminense, do Flamengo. Então, o primeiro tempo, o Fábio no primeiro tempo foi ruim. O Fábio no primeiro tempo não tocou na bola. Pegou lá 2 bolas, se tanto. Né? E o Rossi também não, porque o time do Fluminense estava mais recuado à base de contra-ataque. Ele não tinha aquele homem para chegar no meio do campo, arrumar a bola e partir, como fazia muito bem o Arias, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Como faz muito bem o Luiz Araújo, que vem atrás para buscar o jogo, né? Ou troca com o Arrascaeta, né? Ou toca no Jorginho, porque o Jorginho vem mais atrás. O Jorginho é um segundo homem, né? Ali quase como o primeiro homem, às vezes até como um terceiro homem, que ele acompanha, né? Ele acompanha o Luiz Araújo e mais o Arrascaeta, que os dois, né? Ficam o Jorginho e o Alan. O Jorginho vai mais um pouco, às vezes vai o Alan também, mas o problema é que eles vão apoiando, não é de qualquer jeito, eles vão apoiando. Então tem que ter uma marcação especial nesse meio de campo do time do Flamengo, coisa
que não estava acontecendo. Estava o Bernal um pouco mais plantado, Martinelli saindo para o jogo, vinha o Canóbio, né, para fazer mais um homem de meio do campo. Então, o meio do campo foi dividido. Não foi aquele meio do campo total do Flamengo, nem total do time do Fluminense. Por isso que eu estou dizendo que esse Fla-Flu foi um Fla-Flu meio sem graça. Meio sem graça. Bom, a coisa só veio a dar uma subidinha, uma melhorada em relação ao primeiro tempo, depois que entraram, por exemplo, Cebolinha. Cebolinha não fez nada. Cebolinha tá... Aquele Cebolinha que a gente conhecia de levar em cima, diagonal, chutar, meter gol e tal, acabou. Não é mais. Bom, em compensação, e o Canóbio? Se você dissesse assim, o Canóbio marcou, voltou para ajudar, voltou. Mas e o outro, Canóbio? Na frente e tal? Não teve. O Lima foi mais um marcador, né? Depois que saiu, depois entrou o Nonato, tentando ir um pouco mais na frente. O Everaldo, contratou bem. Chuta, Everaldo, chuta. Aí entrou o João Kennedy, aos 31. Estou pensando que o João Kennedy vai arrebentar com tudo. Ele estava arrebentando lá no México. Entrou apagadinho. Aí você vai culpar ele e a bola não chega. Aí ele tem que sair. Tá lá a zaga do Flamengo plantadinha lá, sem mistério, sem problema nenhum. Não adianta. Tem que jogar lá, a bola tem que ir lá. Mas quem leva essa bola para lá? Quem? Eu? Esse aqui é o grande problema. Então, não tinha articulação coordenação nesse meio do campo do Fluminense para arrumar a bola, para ajeitar a bola, para meter uma bola, para lançar uma tabela. Não tinha. Porque a bola que chegava na lateral, segurava, cadê o lateral? Está lá atrás. Pegava, voltava para trás. Ao invés de romper por aqui. Mas quem é que fez isso? Ninguém. E os laterais? O Freitas nem é lateral, o René e o Guga. O Guga ainda tentou alguma coisa pelo lado direito, mas sem apoio nenhum. Alguém tem que apoiar, ou meio do campo, ou abrir alguém lá na frente, no caso, o Everaldo, para poder meter uma bola e chegar por aqui. O Guga deu quantos cruzamentos? O René quantos cruzamentos deu? Não é cruzamento de lá de trás. Isso é chutar para dentro da área. Cruzamento você tem que ir lá, vai lá na linha de fundo, vai próximo ali, bico da grande área, aí para você meter lá. Agora, daqui é chutão para frente. É muito mais para a zaga que está de frente do que os caras que estão de costas. Esse aqui é o problema. E o Fluminense, a verdade é essa. O Fluminense não jogou 2 cruzeiros do que tem jogado aí. E vai ter que mexer no time, vai ter que arrumar uma outra história para fazer isso aí. Dá para fazer? Dá para fazer. Dá para melhorar mais do que isso que está aí. Agora, até perder a mania, né, que tinha de jogar com áreas, vai complicar. É a mesma coisa, eu estou falando isso também do Arrascaeta. A hora que sai o Arrascaeta, quebra muito ali. Você bota um garoto, botou o Pedro no lugar do Arrascaeta agora, para ficar um pouco mais lá na frente, tudo bem. Mas você bota, né, tem vários jogadores para você colocar aqui, tudo bem, mas não é a mesma coisa. Não é aquela inteligência de chegar ali no meio, pegar a bola, partir aqui, toca, recebe, lança, faz gol. Não é. Então, resultado. O time do Flamengo teve mais volume, né? Exatamente por isso. Porque o time do Fluminense armou taticamente, o Renato armou taticamente, exatamente para isso. Para dar uma segurada e tentar o contra-ataque. Só que o contra-ataque não fechava. Com Ortiz de cabeça e o Fábio. O Fábio defendeu muito mais no segundo tempo do que no primeiro tempo. Depois, 39 minutos, falha da defesa, Pedro entrou, chutou mal de perna esquerda e o Fábio defendeu. E aí, aos 41, foi o córner, o Ortiz no primeiro poste ali de cabeça lá para trás e a bola ia saindo. Ninguém descobriu o Pedro lá atrás. Porque se a bola cruza, Pedro está para cabecear lá. Mas aqui estão os outros zagueiros do Flamengo cabeceando, como cabeceou o Ortiz. Sobrou para o Pedro lá atrás, Pedro deu um carrinho, todo mundo dormindo. O lateral René dormiu e ele entrou por trás de todo mundo e meteu o gol. 41 minutos, terminou o jogo. Dizer o que para o nosso eleitorado? Esse aqui é o problema. Jogou bem o Fluminense?
pedaços do jogo. O Flamengo jogou mais bem organizado, segurando mais a bola, tocando mais a bola. É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo após a vitória do Mengão para cima do Fluminense 1-0. Agora vamos dar uma olhada como que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo ainda tem um jogo a menos, hein? O líder nesse momento é o Cruzeiro, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Olha só, nesse momento o Cruzeiro está na liderança do Campeonato Brasileiro com 33 pontos e apenas 15 jogos, ou melhor, com 15 jogos, né? O Flamengo está na segunda colocação com 30 pontos, são 3 pontos a menos que o Cruzeiro, mas tem apenas 14 jogos, quer dizer, se o Flamengo vence a partida atrasada, o Flamengo empata com o Cruzeiro e fica com 33 pontos. E aí o critério vai para o saldo de gols e o número de vitórias. Aí já o Bragantino tá fazendo um bom campeonato, hein? Só que perdeu a partida pro Vitória, essa última partida da última rodada. Então ficou com 27 pontos, 15 jogos, tem um jogo a mais também que o Flamengo. O Palmeiras na quarta colocação com 26 pontos e o Palmeiras tem 13 partidas, hein? O Botafogo na quinta colocação com 25 pontos, venceu o Sport, então subiu na tabela do campeonato. O Bahia na sexta colocação com 25 pontos. O Mirassol tá fazendo um excelente campeonato, tá aí na sétima colocação com 21 pontos. Fluminense, que perdeu pro Flamengo, na oitava colocação com 20 pontos, juntamente com o Atlético Mineiro, que perdeu pro Palmeiras de 3-2, na nona colocação. Na décima colocação vinha o Corinthians, que perdeu pro São Paulo nessa rodada, tá com 19 pontos. O Ceará na 11ª colocação com 18 pontos. O Internacional na 12ª colocação com 17 pontos. O Grêmio com 13, na 13ª colocação com 17 pontos também. O São Paulo vem na 14ª colocação com 16 pontos. Vitória 15ª com 15 pontos. E aí começa, meus amigos, eu acho que dessa até o 15ª ali para baixo começa aquela briga para a zona do rebaixamento. Olha só, 15ª colocação Vitória, 16º Vasco da Gama, 14 pontos. E logo embaixo o Santos na zona do rebaixamento com 14 pontos. O Santos que perdeu para o Mirassol nessa última rodada por 3-0, com o jogo com o Neymar em campo, hein? Na 18ª colocação Juventude com 11 pontos. Na 19ª Fortaleza, olha onde o Fortaleza tá, hein? Com 11 pontos. E na 20ª colocação, com apenas 3 pontos, nenhuma vitória no campeonato, o Sport. Cara, que campeonato fraco que o Sport tá fazendo. O Sport tem 13 partidas, não venceu nenhuma, 3 empates e 10 derrotas. Meu amigo, o negócio tá feio pro Sport. Na minha opinião, eu acho que o Sport já caiu. Claro, tudo pode acontecer ainda, né? Como eu falei, são apenas 15 rodadas. Ainda tem muita rodada pela frente, mas tá muito difícil pro Sport. Vamos ver o que pode acontecer daqui pra frente, né? Mas então tá aí, nação. O Flamengo, então, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, atrás do Cruzeiro, com um jogo a menos. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, nação. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral deixando o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo, tá bom? E aqui tem mais vídeos e notícias do Mengão pra você, é só você clicar e você assistir, tá bom? Tamo junto, forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.